E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre esse cara aqui, ó, chamado Rick Chester, um vendedor ambulante, que era vendedor ambulante, ele faz palestra hoje em dia. Quer saber sobre ele? Vamos pegar a visão. Bora. Então, o Rick Chester, vamos resumir a história dele, né? Que ele veio de uma família humilde no Rio de Janeiro, né? Onde ele tinha 4, 5 irmãos contando com ele e pai e mãe, né? E desde pequeno ele era pobre, né? E acabou com o tempo desenvolvendo essa habilidade de tipo ter uma oratória, saber explicar bem e vender. No livro, esse primeiro livro aqui, o Pega a Visão, né? O primeiro livro dele aqui, ele explica sobre um pouco a vida dele, né? O que aconteceu. Desde cedo ele plantava o alface, vegetais assim, vegetais, né? E vendia. Ele pegava para vender para conseguir ganhar dinheiro. E no livro ele sempre falava, ó, quero comer carne, né? Ele queria comer carne, né? E até que um dia ele conseguiu vender tanto que tipo ele conseguiu comprar carne para comer. E ele achou tão bom assim, sabe? O tempo, tipo assim, ele foi crescendo ali, todo mundo conhecia ele, achava ele muito bom por causa da oratória dele, né? Ele sabia falar bem, se comunicar, tinha uma boa liderança também por conta disso. E até que tipo recrutou ele para entrar na política, só que ele ficou lá por um pouco tempo, né? Aí ele viu que a política não ia mudar, né? A situação lá na política não ia mudar em nada, mesmo que ele lute lá e mude as coisas para coisas boas, só que aí sai fora, é começar a recomeçar do zero. E ele começa a pegar emprestado o dinheiro do amigo dele, uns R$ 10. Ele vai lá, compra uma farda de água, começa a vender, e deu certo ali, e devolveu o dinheiro pro amigo dele. Aí ele fazia isso, revender, comprar, vender. Eu começar a fazer um giro de dinheiro. Começou a fazer isso, tá ligado? E até que tipo assim, um amigo dele lá e falou, você é empreendedor, sabia? Que nem o Flávio Augusto, que é o outro empreendedor, né? Que também ele é dono do WhatsApp. O WhatsApp, pra quem não sabe, ele é dono do WhatsApp. E tem um livro chamado Geração de Valores, onde que eu vou trazer um vídeo sobre isso daí também, caso se vocês quiserem, comente aí, que eu vou trazer esse livro do Flávio Augusto para mim comentar o que eu achei, tá? Beleza? Aí ele olha assim e fala, o que é, né? Ele não sabia o que é empreendedorismo, só que ele sabia o conceito, só que não sabia a palavra, né? Aí começa a vender ali, deu certo, como que funciona a venda, precificar também, ele aprendeu. E até que ele leu o livro do Flávio Augusto, ele pega a visão e fala, nossa, eu peguei a visão, nossa, mudou minha mente. Pum, mudou a mente dele. Conseguia vender mais as coisas e começou a ler mais livros do Flávio Augusto, conseguia vender melhor a água dele, para lá e para cá. E até que ele fez um vídeo famoso, né, que acho que todo mundo conhece, né, que ele explica sobre isso, que ele pega emprestado o dinheiro dos amigos, vai lá e compra uma jarda de água, vende na praia ou na rua, e depois conseguiu vender tudo, devolve o dinheiro para os amigos, vai lá comprar de novo uma jarda de água, revende de novo, até você ganhar dinheiro, até você conseguir ganhar um dinheirinho legal. E depois disso, aí o Flávio Augusto viu esse vídeo e falou, gostei desse cara, aí vou levar ele para fazer a palestra. Aí levou o Rick Chester para fazer uma palestra ali, conversar, puxar o assunto, e ficou famoso, né? Todo mundo já sabe. É por causa disso, né? Que ele ficou bem famoso por causa desse vídeo. Que ele fala sobre como vender água na rua. E sempre manter a mentalidade positiva, porque esse pensamento positivo, querendo ou não, influencia em ações e resultados bons, né? E ter proativo para ter novo desafio.
querendo ou não, sempre, desde pequeno, ele sempre desafiou a cumprir o objetivo deles, né? Isso que eu achei bom, por causa que o livro, ele fala isso, tá ligado? A vida não é fácil, que é difícil pra caramba, velho. É muito difícil, muito hardcore a vida dele, né? Ainda mais que de onde o Rick Chester veio, ele era bem pobre, cara, bem pobre, né? Então não é uma coisa fácil. E tem um segundo livro dele, que tipo, esse segundo livro dele, que é um pouco depois do primeiro, né? Que começou a ficar famoso, ele explica que foi na palestra e tudo. Aí no começo não sabia como cobrar palestra, né? Um preço, né? Um preço legal para fazer uma palestra ali, né? E tem uma parte que até fala, eu vou cobrar R$ 1.000. E o cara que tava cobrando fala, nossa, só isso. Se fosse um pouco mais ia te pagar, né? Aí eu olhar assim e falar, caraca, nossa, então se eu tô. O conhecimento que eu tô passando na palestra vale mais do que R$ 1.000, então eu vou dar um preço legal, vou dar. Cobrar uns 5.000, sei lá, 6.000, né? Por aí mais ou menos, não sei. Mas você pode cobrar mais, né? Não cobrar um preço de banana também, né? Que nem ele fala no livro, né? E também ele enfatiza no segundo livro de tipo assim, ele vê que tipo não é só ele que passa por essa situação, mas ele tem outras pessoas que passam por uma situação parecida com ele, né? Que tá na pobreza, quer superar essa situação. Ele explica que você não jamais deverá desistir, mas sim você ir atrás dos seus sonhos e incentivar o jovem que passam ou já passou por algo parecido com o Rick Chester, né? O segundo livro fala mais ou menos isso aí, que incentiva você a nunca desistir do seu sonho e objetivo, né? Pera aí. Aí por último tem esse terceiro livro aqui, ó. Esse último aqui, ó. A Escolha do Seu Difícil. Esse livro fala sobre mais como uma ideia para você, tipo assim, ter um mindset, né? Uma disciplina, vamos supor. Aí tem uma parte que ele fala, ó, você tem que fazer, por exemplo, ter disciplina. Aí fala sobre a disciplina, que você tem que ter consistência todo dia e tal. E crescimento pessoal. Ele fala, ó, você tem que focar no crescimento pessoal, que é importante. E tem uma parte que ele fala também, né, nesse terceiro livro, ele fala também do. Que, tipo, vamos supor, por exemplo, você ganhou R$ 1.000. Mas esse R$ 1.000 não é líquido, tá ligado? Ele fala do dividir por 3. Primeira, você vai dividir por reserva de emergência. Segunda, você vai pegar essa parte e colocar no fluxo de caixa, que você vai investir nos seus produtos para vender, etc. E por último você vai colocar nessa parte dessa conta, para você pagar sua conta de luz, etc. Vamos supor, você conseguiu vender garrafinhas d'água por R$ 2.000, R$ 2.000 por exemplo. Aí você vai dividir por 3, ó. Vou pegar até a calculadora aqui para ficar mais fácil. R$ 2.000 dividido por 3 daria 670. Vamos arredondar por 670. Você vai dividir R$ 2.000, você divide por 3, vai dar 670 para cada. Aí você coloca 670 para reserva de emergência, caso você precisar um dia, né? Aí você pode usar esse dinheiro para você pagar suas contas ali, ou para você repor sua mercadoria, aí depois você pode repor de volta para reserva de emergência, entendeu? Aí, fluxo de caixa, você pode usar ela para você reinvestir na sua mercadoria ou pagar nos seus produtos que você vai precisar para revender e etc. E a terceira você vai usar para você pagar suas contas no seu dia a dia, entendeu? Sua conta de luz, conta de gás, conta de internet, etc. Entendeu? O exemplo que eu tô dando, R$ 2.000, tá? É um exemplo hipotético que eu tô dando, mas pode fazer da sua realidade, pode fazer do seu jeito aí, tá bom? Mas isso daí, vocês gostaram, mais ou menos, do livro do Rick Chester. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre ele, né?
é que eu quis dar uma resumidinha sobre a vida dele, né? Um pouco sobre a vida e depois falar um pouco do livro, né? Pra você ter uma ideia, beleza? Dá uma joia aí, dá uma like, comenta se vocês gostaram, beleza? Tamo junto e falou!